Ainda mais ao seu coração, né? Eu sei que o Senhor ainda tem mais para nós, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós cremos que o Senhor ainda tem mais, nós cremos que o Senhor ainda quer falar conosco. Senhor, nós declaramos que os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz e o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, no nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar no seu lugar. Gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde a respeito de oposições malignas na unidade da igreja. Glória a Deus. Repete comigo: oposições malignas na unidade da igreja. Existem oposições malignas que vem para quê? Para impedir a unidade no meio da igreja. E como que nós podemos enxergar essas oposições na unidade da igreja? Como que nós podemos perceber, né, quando o inimigo está agindo, quando o diabo está agindo? E o que nós podemos, o que nós devemos fazer? Como que nós devemos nos posicionar diante dessas oposições? Então, irmãs, todas nós estamos envolvidas numa batalha espiritual, sim ou não? Quer você queira ou não. Quer você saiba ou não. Todas nós estamos envolvidas, inseridas numa guerra, onde a principal estratégia do inimigo é o quê? Agir na unidade, tirar a unidade. Então o inimigo ele vai tentar para remover a unidade do nosso meio. E essa é uma das razões pelo qual a palavra de Deus, ela diz que nós também somos um exército. A pastora Dina Márcia, né, acabou de ministrar a respeito disso aqui. Nós somos um exército. Então, se existe um lugar onde a unidade é fundamental, é no exército. Ela falou exatamente isso aqui. A forma que funciona, a forma que é. Se o pelotão, ele já não segue as ordens do capitão, se o pelotão ignora as ordens do sargento, o que acontece? Eles vão ganhar a guerra? Não. A guerra ela já está perdida. Se os soldados ignoram, né, a autoridade, aquele que é colocado sobre ele, né, como ela disse aqui, a questão da trombeta, eles não vão ganhar a guerra, está perdida. E a unidade, ela precisa o quê? Ser preservada. Fala para a pessoa do seu lado: a unidade precisa ser preservada. Porque a unidade é bênção de Deus para nós. A pastora Luciana falou lá, né, em Gênesis, a respeito da unidade, daquele povo ali, da Torre de Babel. O quão importante é essa unidade. E ela é uma bênção para os nossos relacionamentos. Precisa haver unidade nos relacionamentos. Então, é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Lá em Salmos diz, não é? É na unidade, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. E uma vez que o Senhor ordena a bênção na unidade, o que o diabo vai tentar fazer? Destruir a unidade. E se ele fizer isso, a bênção de Deus, ela vai estar apartada das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Então, onde começa a obra maligna? No casamento. Onde começa a obra maligna? Às vezes com os filhos. Onde começa a obra maligna? No meio da igreja, às vezes no discipulado, no seu trabalho. Onde que começa a obra maligna? A obra maligna começa onde não há mais unidade.
ela começa onde acabou a unidade. Isso você pode colocar em todas as áreas da sua vida. E nós precisamos entender que existe uma guerra e nós estamos envolvidos nela. E essa guerra é uma guerra espiritual, onde existem demônios, espíritos malignos, querendo atacar essa unidade. Querendo apartar essa unidade o tempo inteiro. E você precisa entender que não há neutralidade nessa guerra. Você não está neutro nessa guerra. Você precisa perceber isso. Não dá para você se posicionar como alguém que não está de um lado nem de outro. Em cima do muro. Não dá. Ou você está, ou você não está. Não tem como você estar em cima do muro. Não tem como você estar neutro. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem não ajunta, espalha. Ou seja, ou é por mim, ou não é. Fala para a pessoa do seu lado, irmã, ou você é, ou você não é. Fala para ela, ou você está, ou você não está. Então nós precisamos, irmãs, discernir as ações do inimigo. Como ele age e quais são as suas estratégias para impedir a edificação. Mas nós precisamos, presta atenção, enfrentar a guerra da maneira da palavra de Deus. Das afirmações da palavra de Deus. Você precisa entender que a sua luta, presta atenção, não é contra as pessoas. A sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Muitas vezes nós vemos as pessoas lutando contra as pessoas, não é verdade? Mas a nossa luta não é contra elas, Efésios 6:12 diz. Então nós temos que lutar contra demônios que se levantam para provocar, para causar essas oposições. E quando nós identificamos os nossos inimigos, com certeza nós vamos vencer, irmãs. Quando você identifica, quando você percebe, quando você vê, você pode se levantar contra ele. E você pode vencê-lo. E aí nós vamos ser, irmãs, prevalecentes em tudo que nós estamos edificando. Porque nós estamos ouvindo aqui, nós estamos edificando uma obra para Cristo, não é verdade? Nós estamos edificando algo para um propósito. Para um propósito. Então, quando nós sabemos o que nós queremos e onde nós queremos chegar, o que acontece? Não vai haver impedimentos. Não vai haver nada que se levante contra nós para impedir. Amém? Você crê nisso? Amém. E eu gostaria de falar a respeito de alguns princípios aqui que se opõem contra a edificação, contra a unidade da igreja. A pastora Janaína, quando passou, né, o título das palavras a serem ministradas, eu estava orando, Senhor, o que o Senhor quer compartilhar? O que o Senhor quer falar, né, com essas irmãs? E de fato eu comecei a preparar outra coisa. Não era isso aqui que eu ia falar. Assim, alguns pontos, né? E aí eu compartilhei com ela, falei, pastora, não é isso, assim, que eu tenho sentido, mas eu tenho sentido isso, mandei os tópicos para ela. Ela falou, ai, fique em paz, então, se o Senhor está te falando, então fala a respeito disso. Mas quando eu comecei a colocar isso aqui, né, lá no computador, sabe quando você sente aquela paz, aquele negócio que flui, quando você começa a fazer? Falei, Senhor, é isso que o Senhor quer falar então, com cada uma dessas irmãs. Amém. Amém? Então abre o seu coração para ouvir a voz do Espírito nessa tarde. Então o primeiro espírito que se opõe é o espírito da divisão. Existem muitos espíritos, irmãs, que se opõem contra a unidade da igreja. Mas eu estou te falando algo que o Senhor falou comigo, que era para eu falar aqui. Marcos 3:24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir.
Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Se uma casa ela estiver dividida contra ela mesma, não vai prosperar, não vai para frente, não vai avançar, não vai dar certo. Por quê? Divisão é o quê? Falta de acordo, discórdia, duas visões. Olha para você ver o significado. É não ter a mesma visão, é não ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma linguagem que lá em Gênesis fala. Que o povo eles falavam a mesma língua e eles tinham a mesma fala. Mas divisão significa isso. Duas visões, falta de acordo. Uma fala diferente da outra. Então, você já viu em uma casa, né, onde tem lá a família, o pai, a mãe e os filhos. Quando o pai fala uma coisa diferente da mãe, ou a mãe fala algo diferente do pai, o que acontece? Vai virar uma bagunça. Principalmente quando está, um exemplo, com os filhos. A mãe vai e corrige. O pai entra e fala outra coisa. O que vai acontecer? Bagunça. Estão falando a mesma coisa? Não. Estão falando a mesma linguagem? Não estão. Vai virar bagunça, discórdia. Discórdia entre os dois, discórdia entre os filhos. Então nós percebemos que quando este espírito começa a atuar, a primeira coisa que começa é uma linguagem diferente. Eu estava preparando essa palavra, eu comecei a identificar algumas coisas na minha casa. É interessante, né? Senhor, então é isso, é aquilo. Então precisa ser mudado, precisa ser diferente. Então a primeira coisa, quando esse espírito começa a atuar, é uma linguagem diferente. Porque o inimigo, ele quer o quê? Espalhar o povo. Ele quer separar. Ele quer trazer confusão, indiferença. Ele quer trazer afastamento. Presta atenção. Na sua casa, quando começam esses probleminhas, o que acontece? A esposa afasta do marido. Um fica indiferente com o outro. Sim ou não? Na igreja é do mesmo jeito. Você começa a ficar indiferente com o seu líder. Você começa a afastar. As coisas você começa a ver diferente. Então, Gênesis 11:4 diz: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados. Fala, que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Irmãos, o inimigo quer espalhar, quer trazer essa indiferença. Então, infelizmente, nós muitas vezes reunimos como corpo, congregamos como igreja, mas nós estamos divididos no mesmo lugar, muitas vezes, no mesmo ambiente. Misericórdia. Estamos divididos no mesmo lugar. E o diabo, ele conhece esses princípios. E por isso ele vai agir, trabalhar para que isso aconteça. No nosso meio, na sua casa, na vida da igreja. E aí trazendo problemas, líderes contra líderes. Ele quer espalhar. E quando há divisão, haverá restrição. Porque o Senhor mesmo falou, quando ele desceu lá para ver a unidade daquele povo, ele falou, não haverá restrição. Por causa de quê? Da unidade. Mas quando não há unidade, vai haver restrições. Vai haver restrições. E o intuito do inimigo é parar você. Você acha que o intuito do inimigo é só parar a obra? Não, é te parar. Você que é o alvo dele. Você que é o alvo dele. O intuito dele é parar você, parar a obra, é destruir tudo aquilo que tem sido edificado, tudo aquilo que tem sido construído. E aí ele vai trazer
confusão no meio da igreja, da sua casa, do seu casamento, dos seus relacionamentos. Então nós precisamos discernir os ataques do inimigo, as oposições do maligno. 1 Coríntios 2,15. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Então nós precisamos discernir espiritualmente essas oposições que tem havido, que seja na sua casa, que seja em meio à igreja, à liderança. Você precisa ser espiritual e não natural. Infelizmente, muitos agem naturalmente. Infelizmente, muitos veem o homem. Vê a fulana, vê o fulano, vê as pessoas, mas você enxerga tudo e todos, menos o inimigo agindo. Não é verdade? É verdade, irmãs? É verdade. Você enxerga tudo e todos. Mas aquele que você teria que enxergar e se levantar contra ele, você não enxerga. Sabe, seja alguém espiritual, não seja alguém natural. Sabe, que nesses dias você venha discernir essas oposições na sua vida, discernir esses ataques do inimigo na sua vida. Amém. Sabe, eu não sei onde você tem vivido eles, mas seja alguém espiritual. Sabe, o inimigo quer impedir o seu avanço, o avanço da obra. Ele quer parar o crescimento da igreja. Por isso ele vai tentar agir com oposições. Infelizmente, ele vai usar pessoas. É quem ele usa. Tomar água aqui, irmãs, minha boca fica muito seca. Ele vai tentar usar pessoas para fazer isso. E muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor, para tentar destruir, fazer com que esses planos não sejam realizados. Então presta atenção, cuidado. Cuidado com pessoas que estão próximo de você. Cuidado, sabe, com pessoas que chegam até você para falar coisas. Irmãs, o Espírito Santo nunca vai enviar alguém perto de você para criticar, para falar mal, para julgar. Sim ou não? Isso é do Espírito Santo? Isso combina com Deus? Não. Então, cuidado com quem tem se aproximado. Sabe, cuidado com quem tem falado diferente, sabe, da sua liderança. Cuidado com quem, sabe, tem pensado diferente daqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida. Cuidado com esse tipo de gente. Você, sabe, pessoas que você percebe que o coração não é o mesmo. Sabe, que o que eles pensam não é a mesma coisa, que os projetos não são os mesmos. Porque muitas vezes os projetos não são os mesmos. E olha, quando eu falo de unidade aqui, não significa que todos têm que ser iguais, que todos têm que, vestir igual. Assim, nós vestimos algumas vezes, mas não significa que você tem que viver em função disso, sabe? Todos se tornam iguais, que as diferenças desapareçam, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio. Para quê? Para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito. Lembra que tem um propósito? Nós vamos caminhar na mesma visão, é para que esse propósito se cumpra. E esse propósito é de Deus. Esse propósito é a vontade de Deus. Então, por isso que nós temos que ter a mesma visão. Então, pessoas cheias do Espírito, o que elas fazem? Elas ajuntam ou espalham? Elas ajuntam. Então, você pode discernir aí. Pessoas cheias do Espírito, elas sempre vão ajuntar e nunca espalhar. Pessoas cheias do Espírito, cheias de Deus, elas geram para si? Elas geram para Deus. Elas sempre vão gerar para o Senhor. Pessoas cheias do Espírito, elas vão gerar, presta atenção, em você ainda mais desejo
de servir o Senhor. Vai gerar em você ainda mais desejo de estar próximo àquelas pessoas que Deus colocou sobre você e não afastá-las. Ela vai gerar em você o desejo de trazer você para mais perto, conforme o que fala. Então eu ando aqui com a pastora Janaína. Então eu posso gerar o desejo na Marcela de estar mais perto dela, falando da vida de Deus que há nela, sabe, das coisas positivas que há nela. Mas eu posso também gerar algo negativo. Mas só gera algo positivo pessoas cheias do Espírito. Fala para a pessoa do seu lado, seja cheia do Espírito, irmão. Que nesses dias o Espírito Santo abra os nossos olhos. Sabe, quando há unidade, o Senhor, Ele ordena, Ele determina a bênção dEle. Vamos lembrar lá de Gênesis, né? Diz que a unidade daquele povo, presta atenção, o que a unidade daquele povo fez? Eles eram tão unidos que atraiu a atenção de Deus. Deus falou assim, não, eu preciso descer lá, para ver o que está acontecendo no meio desse povo, porque eles são tão unidos. E se eu não descer lá, eles vão conseguir atingir, né, o objetivo que é construir a torre, até chegar no topo do céu. Então a unidade daquele povo atraiu a atenção de Deus, atraiu a bênção de Deus. Irmãs, nós precisamos estar unidas, sabe, para que a atenção de Deus seja atraída sobre nós. Amém. Sabe, que o Senhor possa olhar para nós e falar assim, não, o que esse povo tem? Esse povo é um, esse povo fala a mesma coisa, esse povo tem o mesmo coração, esse povo da videira. Não, eu preciso ordenar minha bênção sobre eles. Amém. Sabe, a unidade vai atrair essa bênção lá para a sua célula. Amém. Eu quero essa bênção sobre a minha vida, sobre o meu discipulado, irmãs. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 16, verso 17. Aqui, Paulo, ele está falando para os irmãos da igreja. E ele diz aqui, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado. Ele está fazendo aqui um alerta. Que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Aí ele diz aqui, afastem-se deles. Afastem-se dessas pessoas que têm causado divisões. Amém. Sabe, colocado obstáculos. Paulo, ele faz essa recomendação. Afastem-se daqueles que apresentam resistência. Afastem-se daqueles que falam mal. Afastem-se daqueles que criticam, que causam divisões diante das coisas que vocês têm aprendido. Afastem-se deles. Sabe, Paulo faz essa advertência aqui. Sabe, vão aparecer pessoas para tirar o seu foco, tirar você do propósito, tirar você da vontade de Deus. Sabe, pessoas que vão reclamar, criticar e um monte de coisa. Sabe, tenha olhos espirituais. Amém? Você precisa discernir as oposições do maligno. Então você precisa permanecer. Quando essas pessoas vierem para tentar tirar o seu foco, você tem que permanecer. Sabe, você tem que colocar os seus olhos em Cristo. Focar em Jesus. Para quê? Para que toda a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Por quê? Porque o Senhor nos ama. Irmãs, o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. O Senhor tem grandes coisas para fazer na vinha, Minas Gerais. Sabe, é só o começo daquilo que o Senhor está fazendo. Grandes coisas o Senhor vai liberar sobre nós. Quantas palavras nós
temos recebido, nós recebemos, elas vão se cumprir. Porque nenhuma delas vai cair por terra. Porque aquele que é fiel, ele vai cumprir cada uma delas. Amém? E aí quando nós agimos dessa forma, quando nós nos posicionamos, colocamos o nosso olhar em Cristo, né, em obediência à palavra de Deus, o que o Senhor faz? Ele muda a nossa vida. Ele muda. 1 Coríntios 1, verso 10 e 11, Paulo, novamente ele fala aqui: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Fala, faleis todos a mesma coisa. E que não haja divisão, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então aqui no verso 10 ele diz: rogo-vos. Essa palavra, na tradução do grego, ela significa paracaléu, na tradução do grego. E o soldado, na verdade, quando eles estavam em guerra, o comandante daqueles soldados, ele usava essa palavra aqui para encorajar o soldado. Então, alertando para a realidade da guerra. Então, quando os soldados estavam em perigo, quando o comandante sabia, né, que eles estavam em perigo, havia ali, quando ele percebia a aproximação do inimigo, ele gritava a expressão paracaléu. Nós vamos gritar hoje paracaléu aqui, amém, irmãos? Amém. Porque o inimigo, muitas vezes, ele tem agido. As oposições têm vindo. E nós precisamos alertar uns aos outros. Cuidado. Nós estamos fazendo isso aqui nesse final de semana. Amém. Cuidado. Porque o inimigo, ele tem se levantado. Sabe, nós vamos declarar isso aqui nessa tarde. Já caiu, irmã. Aleluia! Glória a Deus! E ele gritava isso aqui para os soldados, a fim de que eles ficassem alertas contra os ataques que poderiam destruir todo o exército. Nós somos um exército, amém? Amém. Nós somos o exército de Cristo. Amém. Nós vamos declarar isso aqui nessa manhã, umas para as outras. Então nós precisamos saber que nós estamos em essa guerra. E esses espíritos, eles querem destruir a unidade da igreja, que seja seu casamento, semeando divisões. Mas eu te digo hoje, fala para a pessoa do seu lado, paracalerma. Fala para ela, fique firme, fica alerta contra os ataques do maligno. Amém? Então, em nome de Jesus, sabe, levante-se hoje contra toda essa resistência. Sabe, se posicione como mulher de Deus que você é. Como soldado que você é. Sabe, nós temos uma missão. Sabe, eu quero dizer para você hoje, anime-se. Anime-se. Sabe, levanta. Fala para a pessoa do seu lado, anima, irmã. Anime-se. Sacode a outra irmã do seu lado, fala para lá, anima, irmã. Por que animar? Porque um dos segredos da unção de Deus sobre nós é o ânimo. A unção de Deus, ela não vai vir sobre pessoas apáticas, sobre pessoas desanimadas, sobre pessoas prostradas, que estão prostradas. Por isso nós precisamos animar, para que a unção de Deus, ela seja liberada sobre nós. Né? Não sei quem falou, acho que a pastora, não lembro, a pastora Luciana, da luz, né? Sobre brilhar.
Então, para a luz brilhar, você precisa animar. Porque a luz é a unção do Espírito. Amém? Então, a unção de Deus, ela não vem sobre essas pessoas desanimadas. Pessoas que expressam que expressam desânimo. A unção de Deus, ela não vem sobre essas pessoas. E quando Deus te der um projeto, sabe, que você, sabe, tenha ânimo. Por quê? Porque se o Senhor te falar algo, se o Senhor te der um projeto, deixa eu te falar, o Senhor é contigo. Amém. Ele não vai te dar algo e vai te abandonar. O Senhor é comigo e é com você. Amém? Então nós precisamos nos levantar e não aceitar esse espírito, sabe, de cansaço, de desânimo, de apatia no nosso meio. Por quê? Porque nós somos mulheres de Deus. Amém. E nós somos daquelas que tiram ânimo do meio do cansaço, irmãos. Amém. Mulher é assim, sim ou não? Às vezes está cansada aquele negócio. De repente você vem, não sei de onde você tira, vem do Senhor, não é? Amém. Vem aquele ânimo, sabe? Nós tiramos o ânimo muitas vezes no meio da prostração. Amém? Amém? Nós somos mulheres fortes. Amém? Amém? Nós temos sido geradas com essa força. Amém? Segundo espírito é o espírito da confusão. Nós falamos sobre o espírito da divisão, que vem tentar agir, mas outro espírito é o espírito da confusão. Neemias 4, versos 7 e 8. Vou falar a respeito de Neemias. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Tá vendo? Muitas vezes o inimigo ele vem para suscitar confusão no nosso meio, se levantar, gerar discórdia, gerar falta de entendimento no nosso meio. E o espírito de confusão, ele age onde a unidade, ela também já foi atingida. Ele começa a agir onde a unidade já foi atingida. Então, quando se quebra a unidade, nós damos espaço para que esse espírito de confusão, ele trabalhe. Ele age. Então, na sua casa, a confusão, ela só se estabelece quando já perdeu a unidade. Quando você já perdeu essa unidade com o seu marido, com os seus filhos, muitas vezes, né? Preservar a unidade é importante. Irmãs, é importantíssimo nós preservarmos a unidade, sabe? No casamento. Se não tiver unidade, o casamento vai para a água abaixo. Sabe, nós precisamos preservar a unidade entre nós, como discipulado. Amém. Sabe, como liderança, porque as coisas fluem, né? As coisas acontecem com mais leveza, não é verdade? Não tem peso no meio, né? Então nós precisamos preservar a unidade. Fala para a pessoa do seu lado, vamos preservar a unidade, irmão. Presta atenção. Preservar a unidade fala de nós andarmos na luz. Amém. Nós somos da luz? Amém. Então nós precisamos andar na luz. Amém. Não é andar nas trevas. Então andar na luz fala de quê? Irmão, não tem meia conversa. Andar na luz fala de quê? Todo aquele que falar mal de terceiros, todo aquele que vier falar mal do seu líder, ou que seja do irmão, todo aquele que tiver uma intenção errada, se não tiver a intenção de reunir, né, com o irmão, para tratar o irmão, para conversar, para resolver, deixa eu te falar, a Bíblia diz que precisa ser
preterido. Sabe o que é preterido? Barrado. Se não for para resolver, tem que ser barrado. Se for para trazer contenda, se for para trazer divisão, se for para trazer problema, barra. Tem que ser preterida, a palavra de Deus diz. E aqui, irmãs, nós somos mulheres da luz, amém? Amém. Por quê? Porque nós somos mulheres cheias do Espírito. Nós somos pessoas cheias da vida de Deus. Sabe? Então esse negócio de conversinha, deixa eu te falar, não cola. Não deve colar. Amém. Não deve colar para mim nem para você. Amém. Você tem que, não lembro quem falou aqui, você tem que colocar um ponto final. Você precisa cortar o mal pela raiz. Mas você sabe qual que é o problema muitas vezes? É que essa pessoa que muitas vezes vem falar mal, que chega em você às vezes fala assim, então, eu queria compartilhar, né? Um negócio assim meio camuflado, né? É compartilhar. Porque hoje em dia a gente não pode mais compartilhar, né? Porque as pessoas entendem errado. E aí elas vêm, eu queria então compartilhar. Muitas vezes essas pessoas, elas não vêm com rabo, com chifre e com tridente, não. Elas vêm com roupagem de homem e mulher de Deus. Misericórdia. Elas vêm com roupagem de homem e de mulher de Deus. Sabe? Porque se fosse alguém que estivesse vivendo em pecado no meio da igreja, se essa pessoa vier falar alguma coisa para você, ela vai ter algum crédito com você? Não vai. Você já vai descredibilizar a pessoa. Mas e quando é alguém que é irmão? Quando é alguém que é um discipulador, ou um líder, ou um irmão que é referência? E quando é esse tipo de pessoa? Você pode falar, mas pastora, mas é o irmão fulano. E daí? Pedro, Jesus falou para ele o quê? Arreda-te, Satanás. Era discípulo de Jesus, andava do lado de Jesus. Agora, se você acha que Jesus falando para Pedro, arreda-te, Satanás, não vai ter no nosso meio? Vai, é claro. Sabe, aí, você, às vezes, por não entender isso, você vai achar que, não, é o irmão fulano. Então, ele está falando a verdade, né? Não, irmãos, presta atenção. Nós precisamos ter discernimento, porque isso é espírito de confusão. E nós precisamos colocar um basta nesse espírito. Amém? Amém. Então, avalie tudo na palavra. Avalie tudo na oração. Sabe, não seja infantil. Não seja imaturo. Paulo até fala, né, para a igreja de Corinto lá, que não podia falar da comida sólida para eles, porque eles ainda eram crianças, não entendiam. Tinha que dar leite espiritual. Mas nós não somos crianças, amém, irmãs? Amém. Então, se algum irmão tiver que falar de outro irmão, que venha, mas que seja para resolver. Por quê? Porque gente da luz trata as coisas na luz. Quem é movido pelo diabo vai falar pelas costas. Quem é movido pelo inimigo vai falar sempre por trás. E se nós estamos edificando uma obra para Deus, nós precisamos edificar na luz. Amém? Então nós precisamos estar alertas para resistirmos contra todo esse espírito de confusão. Porque o Senhor, certamente, Ele tem coisas boas para nós, Ele tem coisas grandes. Nós não estamos declarando desde o começo do ano que certamente a bondade do Senhor, né, ela nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Nós estamos declarando que esse é o ano da bondade de Deus. Amém. Mas para que nós possamos desfrutar dessa bondade, nós precisamos ser nós precisamos caminhar em unidade. Amém? Em propósito. E incrível, irmãos, que quando todas essas setas, elas vêm sobre nós, sobre a igreja, elas vêm para produzir confusão no meio da alma. E eu coloquei algumas coisas aqui, falar rapidamente, porque o meu tempo já zerou.
Quando a confusão ela se estabelece, nós podemos ver alguns sintomas no nosso meio. Apatia e indiferença ao reino e ao propósito da edificação. Distanciamento dos discípulos, que se tornam arredios. Entregam relatórios, mas o coração já não está mais com a liderança. Entrega por entregar, faz por fazer. Tornam-se indiferentes, insubmissos. Tornam-se descomprometidos com os alvos, né? Nós temos aqui o alvo desse projeto. Ficam cheios de autopreservação, de justificativas, né? De justiça própria. A quebra da unidade, envolvendo partidarismo dentro da igreja, né? Influenciando. E algo que o Senhor falou comigo também, sobre o partidarismo dentro da igreja. Sabe, eu queria falar desse ponto também. Já estou quase terminando. Não vou ler todo o versículo, mas 1 Coríntios 3,15, quando Paulo fala para o povo ali, né? Que um falava, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E aí o que Paulo fala para ele? Quando o povo fala aqui no 1 Coríntios 3, verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Porque que é Apolo? E que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vou lá para o 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E verso 14 diz assim, 13. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará. Porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer, fala assim, se permanecer, a obra de alguém, sobre ele edificou, esse receberá galardão. Mas aqui diz que se ela queimar, ela vai sofrer prejuízo, e todavia, né, será salvo como pelo fogo. Então o apóstolo Paulo exorta a igreja aqui a unidade, a concordância. Sabe, o apóstolo Paulo exorta aqui a igreja a parar com o partidarismo. Sabe, o partidarismo na igreja é uma consequência de interesses pessoais. A pessoa, ela não está gerando para Cristo, mas ela quer gerar para ela. Ela quer gerar discípulos para ela. Ela sempre quer gerar para ela. Ela sempre quer ter as pessoas perto dela. E nunca pode ficar com fulano. Sabe aquele negócio de panelinha no meio da igreja? Partidarismo dentro da igreja. Sabe? Sabe essa questão quando ele fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Pois é quando você fala assim, então, fala assim, vai ter um encontro de adultos, de jovens. Você fala assim, eu não vou participar, porque eu não sou da rede de jovens. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou de Paulo, eu não sou de Apolo. Eu sou da rede de jovens, não sou de adultos. Nem eu não vou participar, porque eu sou da rede Kids. Não vou envolver. Irmãos, isso é você falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus fala que nós somos cooperadores de quem? De Paulo e de Apolo? De Cristo. Fala para a irmã do seu lado, você é cooperadora de Cristo. Fala para ela, você está edificando para Cristo. E se nós somos uma igreja, se nós somos corpo de Cristo, presta atenção, o que a Rede Kids fazer, toda igreja tem que envolver. O que a Rede Jovens fazer, nós precisamos envolver. Somos um. Eu não vou mandar crianças para o Encontro Kids, porque não tem nada a ver. Pois é, nós somos um. Então nós somos igreja, nós vamos enviar sim. Amém? E a unidade, ela envolve harmonia.
harmonia. Meu tempo acabou, irmãos. Então, nós somos de Cristo. Por isso, nós vamos edificar a obra de Cristo. E deixa eu te falar, naquele dia, a obra de cada uma de nós, ela vai se manifestar. Você vai apresentar essa obra diante do Senhor. Se essa obra que você tem edificado é para Cristo, deixa eu te falar, você não vai perder o seu galardão. Amém? Último ponto, para fechar, pode vir aqui, por favor. É a acusação e a calúnia. Vou falar rapidamente, mas as irmãs já podem vir aqui. Teclado. Neemias 6:5-7. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta com o seguinte teor: entre a gente se ouviu a Géser. Diz que tu, judeus, intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, olha aqui, e segundo se diz, olha a conversinha aqui no meio, olha a conversinha aqui do diabo. Segundo estão falando, você já viu? É uma mera coincidência? Segundo se diz, fulano, me falaram, estão falando. Deixa eu te falar, não dá crédito para esse tipo de conversa. Já tem que perder o crédito. Estão falando de quem, irmã? Tem RG, Carol? Tem CPF? Quem que é? Sabe aquele negócio? Então, eu queria te falar, mas eu não posso falar quem que é. Estão vindo me falar? Pois é, quem é? Então, todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo quem? Cuidado com esse tipo de conversa, com essa conversinha. Quem é gente de Deus, trata as coisas de Deus na luz. Amém. Fala o nome, amém. Dá nome. Amém. Não fica com esse tipo de conversa. Pastora, eu sou fulana. Deixa eu te falar, você pode se expressar. Você pode falar, colocar a sua opinião, mas presta atenção. Fala olho no olho. Não tem esse negócio de ficar conversando nas costas, não. Neemias 6:6 se diz por aí, entre a gente se ouve: queres ser rei deles, e pusestes profetas para falarem a seu respeito em Jerusalém, dizendo: esse é o rei em Judá. Era o rei, ora, o rei ouvindo isso, segundo essas palavras, vai ouvir segundo essas palavras: bem, pois, agora consultemos juntamente. Olha a conversa aqui. Estão falando que você quer ser rei. Vem para o nosso meio. Eu vou te ajudar. Sabe, cuidado com aqueles que começam dizendo, estão falando, ou estão dizendo, mas que dizem, né? Não é todo mundo que está falando isso. Quem começa com essas palavras, deixa eu te falar, não é alguém que vem da parte de Deus. Amém. Queria te convidar de pé, ficar de pé. Sabe, repreenda. Foi Sambalate quem disse: entre a gente se ouve. Homens de Deus nunca vão falar desse jeito. Estão dizendo, estão falando, todo mundo. Pessoas cheias do Espírito não vão falar assim, não vão agir assim. Sabe, nesses dias eu creio que o Senhor quer falar conosco. Amém. A respeito disso. Inclusive, há 2 semanas atrás, o Senhor foi falando algumas coisas comigo e eu compartilhei exatamente a respeito dessas coisas lá na Igreja Videira de Sete Lagoas. Quem não participou do meu discipulado sabe. Então, era o mesmo Espírito Senhor já querendo falar com as irmãs. Eu nem sabia que a pastora Janaína ia falar a respeito disso aqui. Mas o Senhor quer falar conosco. Sabe, não devemos dar ouvido às pessoas que só fazem críticas e acusações. Ignore pessoas negativistas, negativas e pessimistas. Aqueles, queria ler aqui 2 Timóteo, pegue na mão da sua irmã aí. 3:12. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O inimigo, ele se opõe contra nós, ele se levanta contra nós. Ele usa pessoas, para se levantar assim,
Por isso nós devemos nos levantar, nos posicionar, resistir, não aceitar, discernir. Mas deixa eu te falar algo. 2 Timóteo 3,2 diz que se nós vivemos piedosamente, nós vamos ser perseguidos. Ah, pastora, mas eu não estou sendo perseguido. Então cuidado, talvez você não está vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Talvez tenha alguma coisa errada aí. E como nós podemos vencer esse ataque do inimigo? Neemias 6,9 diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Há triunfo para você no meio das lutas. Fortaleça-se na palavra. Deus conhece as intenções do seu coração. E as acusações projetadas por Satanás contra você não terão poder. Por quê? Porque Efésios 1:21 diz que nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos assentados juntos com Cristo Jesus, acima de todo principado e toda potestade. Amém? Então a vitória já te foi dada. Aleluia. Porque Jesus conquistou tudo para nós. Amém? Você precisa apenas ter os seus olhos abertos e discernir quando o inimigo vem se opor contra você, contra a sua igreja, contra a sua casa. Amém? Queria que nós orássemos agora. Por 2 minutinhos, por 1 minutinho. Você vai orar agora. Sabe? Contra essas oposições que têm se levantado. Sabe? Nesses dias eu tenho me levantado lá em Sete Lagoas. E eu tenho me levantado contra toda a oposição. Falei, Senhor, essa palavra era eu que tinha que pregar mesmo. Porque eu tenho me levantado e eu tenho ordenado.